Senhor presidente, estamos quase já no final do primeiro semestre de 2012 e quero aqui, senhor presidente, dizer que nesses primeiros 7 meses nós votamos aqui nessa casa 19 medidas provisórias, como algumas: redução de alíquota do PIS, PASEP, do COFINS, redução dos juros, do microcrédito, implementação do Fundeb. Várias medidas provisórias foram aprovadas, 19. Aprovamos 34 projetos de lei, alguns relevantes: implementação de cooperativas de trabalho, política nacional de irrigação, a questão da Copa do Mundo, obrigatoriedade de atendimento cirúrgico, plástico aos portadores de defeitos físicos, uma série de projetos de leis aprovados também. Aprovamos projeto de lei complementar, 2 projetos. PECs, foram 5 PECs, inclusive a do trabalho escravo, o Sistema Nacional de Cultura, o direito de aposentadoria integral nos casos de invalidez. Foram 9 projetos de resolução, 29 projetos de decretos legislativos, requerimento de urgência 32 e mais outras 11 matérias, total de 141 aprovações aqui nesse primeiro semestre. Mas quero dizer, senhor presidente, que fico muito preocupado e até um pouco indignado com as questões que acontecem nessa casa. Primeiro mandato, praticamente, mas vi em 2011, estou assistindo agora também no primeiro semestre de 2012, as mesmas questões que me parece que todo ano são discutidas aqui nessa casa. A reunião passada, de ontem, que deveríamos ter votado aqui a LDO e não votamos, houve obstrução dos partidos, e não é só a oposição que obstruiu, foi a base de governo também. E a desculpa da obstrução, senhor presidente, foi a questão de liberação de emendas. Esse é um ponto que eu sinto agora que todo ano, todo semestre, a gente depara com essa dificuldade. O Poder Executivo, senhor presidente, com a chave do cofre, comanda tudo e todos, praticamente. E nós não podemos deixar que o Poder Legislativo fique nas mãos do Poder Executivo. Nós temos que, de imediato, senhor presidente, aprovar aqui as emendas impositivas. Não dá para todo ano essa mesma conversa, as mesmas promessas, que não leva a nada e que, de fato, comprometem muito os parlamentares. Eu sei de parlamentares que colocou várias emendas e, evidentemente, que criam uma expectativa no seu município, criam uma expectativa com seus prefeitos, que a comunidade fica sabendo da emenda e cria aquela expectativa de que haverá construções, seja de uma escola, seja de um parque. E isso não acontece, porque, no final das contas, as emendas não são liberadas. E aí fica o que nós assistimos antes de ontem e ontem. Inclusive o presidente ameaçando, como se aqui fosse um monte de crianças aqui no plenário, ameaçando que segunda e terça-feira, quem não vier votar na segunda e terça-feira terá seu ponto cortado. Ora, isso tem que acontecer todos os dias, independente de qualquer coisa. Eu acho que não se admite esse tipo de chantagem até que está sendo colocado. Essas coisas têm que caminhar naturalmente pela consciência, discutir projetos, debater. Eu vi aqui, assisti aqui, argumentos com relação à medida 563, de fato tem vários jabutis embutidos aqui, porque trata de 15 ou 20 assuntos, contrariando inclusive a Constituição, contrariando a boa prática. Medida provisória não é para isso, mas que assistimos durante todo o ano passado e esse primeiro semestre, várias medidas provisórias sendo aprovadas aqui, inclusive com relatórios feitos aqui no plenário. Muitos deputados tomaram conhecimento na hora de votar,
Criou-se uma expectativa muito grande agora de votar as medidas provisórias antes nas comissões especiais, e aí a expectativa é que não haveria mais colocação de emendas que não tem nada a ver com o tema, não é urgência, não é relevante, e aí a gente assiste novamente. Mas, por questão de obstrução, aí o discurso pega. As pessoas, então, obstruíram com esse discurso de que tinha jabuti, que tinha matérias que eram diferentes daquelas que foram propostas inicialmente na medida provisória. Mas, no fundo, a questão não era essa. A questão era a questão de emendas. É a questão de liberação de recursos dos parlamentares, de resta pagar e de emenda. Por isso que nós precisamos, para ter essa independência e não ficar na mão do Executivo, de aprovar imediatamente, para resolver isso definitivamente, a questão do orçamento, pelo menos das emendas de parlamentares, como a emenda impositiva. Não adianta criar a expectativa de liberar 15, 20 milhões, ou até as emendas também que acontecem de bancadas, milhões e milhões que são aprovadas e que depois não são executadas. E aí fica o parlamentar aqui, né, na sua região, inclusive como caloteiro, porque prometeu, indicou, fez a emenda e depois não houve a realização. E eu vejo essa reclamação de todos os deputados, só que na hora de votar a emenda impositiva, que cabe a nós parlamentares fazer, aí nada acontece. Então eu espero que, diante dessa experiência que tivemos no ano passado, da experiência que estamos tendo agora na LDO, eu espero que os parlamentares, para manter a independência dessa casa, possamos imediatamente votar a imposição do orçamento, pelo menos no aspecto da questão de emendas de parlamentares e também, se for o caso, emendas de bancada. Mas também, senhor presidente, acho que merece uma atenção especial a gente também aprovar a questão de emenda impositiva com relação à comunicação social do governo. Nós não podemos admitir que governos estaduais, municipais e mesmo federal invista ou gaste milhões e milhões em publicidades e manipule os meios de comunicação. Por isso que não pode deixar por conta do Executivo o pagamento ou a destinação de recursos para a verba publicitária e o governo utilizar esse mecanismo como forma de chantagear, de controlar os meios de comunicação e colocando apenas aquilo que interessa para o Poder Executivo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.